Você já ouviu falar da Tencent? As chances são de que, se você não é um cidadão chinês, ou não está antenado no mundo dos games, provavelmente não ouviu falar. Então, é hora de aprender uma ou duas coisas sobre a secreta empresa chinesa que possui praticamente tudo. Mas antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Sua colaboração é muito importante para que eu possa trazer um conteúdo de qualidade. Então vamos para o que interessa. Quando você pensa nas maiores empresas do mundo, quais vêm à mente? Amazon, Apple, Google, Tesla, com certeza. Mas, do outro lado do globo, existe uma empresa tão grande, se não maior, do que todas essas mencionadas. Isso ocorre porque essa empresa faz pela China o que várias outras grandes corporações fazem pelo resto do mundo. A Tencent começou como um simples serviço de bate-papo e se transformou em uma plataforma de mídia social em larga escala, sendo praticamente a única plataforma de mídia social na China. Hoje a Tencent vale mais do que o Facebook. Ah, e já mencionei que a Tencent também é a maior empresa de videogames do mundo? Pois é, eles são. Eles possuem 100% da Riot Games, que detém títulos como Valorant e League of Legends, e 40% da Epic Games, criadora do Fortnite. Além disso, eles têm milhões de dólares investidos em gigantes globais dos jogos, como EA e Activision. E isso não é tudo. A Tencent possui sua própria empresa de publicação e distribuição de música, produz e distribui filmes para o mercado chinês e controla praticamente tudo que entra e sai de um smartphone chinês. Você literalmente não consegue funcionar na sociedade chinesa sem um produto da Tencent. Isso é muito poder. Agora você pode se perguntar: existe uma empresa que oferece tantos serviços a um mercado de mais de 1,4 bilhões de pessoas e se tornou praticamente indispensável para a vida cotidiana chinesa. Seria uma pena se o governo, sei lá, a usasse como arma. E se você pensa assim, meu amigo, você não faz ideia de como está certo. Ma Huateng era um estudante de tecnologia quieto e introvertido. Hoje ele é conhecido por um nome bem diferente, já que seu sobrenome se traduz como cavalo em inglês. Ele adotou o apelido de Pony Ma como uma espécie de piada. Ele era um engenheiro de software e, para seu desgosto, ficou conhecido por invadir o sistema de computadores de sua universidade. Para sua tese, Pony Ma criou um programa capaz de prever preços de ações e o vendeu para a empresa onde estagiava. Uma ideia inovadora, com certeza. Mas uma coisa que você aprenderá sobre Pony Ma e a estratégia de negócios da Tencent é que inovação não é o forte deles. Na verdade, é bem o oposto. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem leis rigorosas de direitos autorais e marcas registradas. A China é, digamos, um pouco mais flexível nessa área, ou talvez negligente. Sim, isso soa melhor. De qualquer forma, em 1998, Pony Ma se deparou com um site chamado ICQ, um serviço de mensagens instantâneas criado por desenvolvedores israelenses. O ICQ era um serviço de bate-papo eficiente, permitindo aos usuários enviar mensagens instantâneas em tempo real. Era comum na época que empresas chinesas copiassem serviços populares do Ocidente, como o Alibaba copiando o eBay, por exemplo. Então, Pony Ma e 3 de seus amigos da faculdade decidiram formar sua própria empresa, a Tencent, e copiar o ICQ, adaptando-o para o mercado chinês. Acredite se quiser, eles chamaram o deles de OICQ e colocaram um avatar de pinguim como logotipo. É o mesmo que copiar uma plataforma de música da Apple e chamá-la de JTunes. Mas se fosse escolher um animal para representar Tencent, seria um polvo com seus tentáculos em todos os lugares operando nas sombras. O OICQ copiou o ICQ, mas em defesa de Pony Ma e seus colegas, eles fizeram um bom trabalho adaptando-o ao mercado chinês. Um exemplo disso é que eles reduziram significativamente o tamanho do arquivo em comparação com o original. As velocidades de download na China eram ruins naquela época, então, torná-lo mais fácil de baixar permitiu que os usuários o obtivessem, mais fácil e mais rápido. Isso foi a mesma estratégia que a 111 Dots Studio fez com Free Fire, fazendo com que o jogo rodasse na maioria dos aparelhos, se popularizando rapidamente. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então vamos continuar. A Tencent também permitiu que qualquer pessoa se conectasse ao OICQ, enquanto o ICQ só permitia conversar com pessoas conhecidas. Após alguns meses difíceis, o OICQ alcançou 100 milhões de usuários. Eles também enfrentaram 3 grandes problemas. O OICQ cresceu tanto que precisavam comprar mais servidores para hospedar seus usuários. Não podiam comprar servidores porque não estavam monetizados, e estavam sendo processados pela AOL. Lembra quando eu disse que a China tinha uma atitude bem relaxada em relação a coisas como propriedade intelectual? Pois é,
Outros países não são tão relaxados assim. Mas Pony Ma tinha alguns truques na manga. Ele procurou investidores, encontrou alguns importantes, conseguiu dinheiro para comprar mais servidores e manteve a Tencent em operação. O processo da AOL estipulava que eles deveriam parar de usar qualquer forma do nome ICQ. Então eles renomearam o OICQ para simplesmente QQ. No primeiro ano do QQ, eles alcançaram 1 milhão de usuários. No segundo ano, chegaram a 50 milhões. Nada mal, mas ainda precisavam encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Felizmente para Pony Ma, um de seus funcionários encontrou algo para copiar, como de costume, um site coreano que permitia comprar avatares personalizados. Esse recurso se tornou muito popular, as microtransações se tornaram lucrativas, e o site alcançou 100 milhões de usuários até 2010. A Tencent continuou a crescer, e à medida que crescia, enfrentava constante concorrência. No mundo dos negócios, a concorrência pode torná-lo implacável. Por volta de 2004, o MSN era uma força global na indústria de mensagens instantâneas online e começava a entrar no mercado chinês. A Microsoft é, obviamente, uma empresa difícil de enfrentar, mas a Tencent tinha uma grande vantagem: velocidade. Sendo a Microsoft uma grande empresa multinacional, demorava mais para fazer as coisas. A Tencent podia implementar mudanças e recursos em semanas, enquanto o MSN levava meses. A Tencent era uma grande empresa que se movia como um startup ágil, e sua engenhosidade rendeu um total de 500 milhão de usuários. Eventualmente, o MSN foi expulso do mercado chinês de mensagens. No meio dos anos 2000, a diretoria da Tencent percebeu que não precisava continuar copiando recursos e serviços que encontravam no mercado. Eles começaram a comprar empresas menores que produziam recursos que poderiam incorporar ao QQ e, se as empresas não vendessem ou demorassem muito para negociar, a Tencent simplesmente desenvolveria sua própria tecnologia. Eles tinham uma abordagem muito Vito Corleone para fusões e aquisições. Fazer uma oferta que não pudessem recusar. A Tencent dominou o mercado chinês de bate-papo, mas Pony Ma não estava satisfeito com a direção de sua empresa. Chegou ao conhecimento da Tencent que a maioria de seus usuários usava o QQ para conversar enquanto jogava. Isso levando em consideração que a China tinha duas grandes muralhas. A Grande Muralha da China, usada para repelir invasores mongóis, e o Grande Firewall, que o governo chinês para monitorar seus usuários, restringir sites e, mais notavelmente, redirecionar os usuários para uma versão chinesa do site que estavam procurando. Acredite ou não, o governo chinês tem uma lei que, se uma empresa estrangeira quiser operar na China, deve encontrar uma empresa chinesa local para se associar. Isso ocorre porque a China opera seu governo de maneira semelhante a um cartel, completo com todas as barreiras à entrada, impostos e coerção que vem com isso, talvez com menos crimes violentos. Ok, com as leis chinesas sendo o que são, a Tencent era uma empresa muito atraente para as empresas estrangeiras de jogos se associarem, dado seu enorme número de usuários. O problema era que essas empresas estrangeiras de jogos estavam à mercê de seus parceiros chineses. Era uma prática normal estar em negociações por meses, e depois ter a Tencent mudando tudo bem antes do período final do contrato, pressionando a outra parte a fazer sua vontade. Algumas empresas se associaram, outras desistiram, mas isso não, porque se desistissem, a Tencent poderia simplesmente criar sua própria versão de um jogo para seus usuários. Sem mencionar que poderiam oferecer esses jogos gratuitamente e cobrar pelas microtransações. A beleza das microtransações é que não custa nada à empresa fornecer moedas digitais que podem ser produzidas do nada. Afinal, essa moeda só tem valor no jogo. Copiar ou adaptar jogos populares e cobrar suas próprias microtransações era a maneira da Tencent de imprimir dinheiro. E a coisa louca é que os jogos no QQ nem sequer são seus produtos mais populares. Facebook e Tencent estavam em uma guerra de lances pelo WhatsApp quando estavam à venda, e o Facebook ganhou. Então a Tencent decidiu criar o próprio WhatsApp, e em 2011 lançaram o WeChat. Resumido, a estratégia da Tencent é: vamos fazer de tudo para comprar a empresa. Mas se não conseguirmos, iremos copiar a ideia e fazer nosso próprio produto, uma estratégia bem baixa. Ao contrário do QQ, que foi feito para desktop, o WeChat foi feito especificamente para dispositivos móveis, e este aplicativo começou a ganhar usuários à medida que adquiria mais recursos. Começou com um botão de apertar para falar que permitia aos usuários transformar mensagens de voz instantaneamente em textos. Essa foi outra ideia que veio da técnica de negociação, que podemos chamar de Corleone da Tencent. Mas independentemente de como obtiveram a tecnologia, foi um sucesso. Pony Ma sentiu um arrepio na espinha, já que o WeChat era um aplicativo móvel e a quantidade de serviços que poderiam vincular a ele parecia infinita. Então, eles tinham aplicativos de compartilhamento de fotos assim como o Facebook e Instagram, aplicativos de blogs, redes sociais,
aplicativos de namoro, etc. Mas tudo voltado para a sociedade chineses. O WeChat continuou adicionando cada vez mais recursos e, em seu primeiro ano, alcançou 100 milhões de usuários. Para se ter ideia do sucesso, o Facebook levou 5 anos para se conseguir essa mesma quantidade de usuários. Durante o Ano Novo Chinês, é comum presentear pessoas com envelopes vermelhos contendo dinheiro para dar sorte. Então, logicamente, o WeChat criou uma função de pacote vermelho em seu aplicativo para enviar dinheiro às pessoas. 75 milhões de pessoas enviaram dinheiro umas às outras usando a função de pacote vermelho em uma temporada de festas. Uma ideia acendeu sobre a sede da Tencent, o que levou a um aplicativo de carteira digital chamado WeChat Pay, que agora é basicamente o PayPal da China. Em alguns casos é mais fácil usar o WeChat do que um cartão de débito na China. Em 2015, o WeChat ultrapassou 500 milhões de usuários. Era o aplicativo para praticamente tudo que um cidadão chinês precisa. Mas o que mais eles poderiam colocar no WeChat? Simples, em 2017, o WeChat lançou mini-programas, que é basicamente sua própria loja de aplicativos. Igual como normalmente temos que ir ao Google Play ou à Apple Store para baixar algum aplicativo, mas claro, todos os apps feitos de acordo com as leis chinesas. A jogada fez com que o WeChat se tornasse absolutamente essencial para a vida na China. Você pode ligar para um amigo, pedir comida, pegar um transporte, verificar horários de filmes e pagar por tudo no mesmo aplicativo. Basicamente, não há necessidade de outros aplicativos no seu telefone. Desde sua criação, a Tencent alcançou um sucesso sem precedentes. Eles são praticamente grandes demais para falhar. Eles têm quase um monopólio completo em praticamente qualquer negócio que possa ser feito em um smartphone na China. Se você não está nos aplicativos do WeChat, você não existe naquele mercado. Então, eles também são praticamente os guardiões de quem faz negócios na China. Então, por que o governo permitiria que qualquer empresa se tornasse tão poderosa? A resposta curta é porque isso economiza trabalho para eles. A China não é fã da liberdade de expressão. Eles procuram silenciar críticas e discordâncias a todo momento. O governo chinês é todo sobre manter a ideia do excepcionalíssimo chinês. O governo está feliz em ajudar as empresas chinesas a crescerem em grandes corporações para que investidores estrangeiros sejam atraídos a fazer negócios. Isso só acontece se essas corporações e CEOs seguirem a linha e colaborarem com o que o governo chinês deseja. Então, o que o governo chinês deve fazer quando uma empresa como a Tencent acontece de se tornar tão bem-sucedida e tão integrada à vida cotidiana de seus usuários que eles não podem viver sem ela? Por que usar todas essas informações privadas para censurar e silenciar seus críticos, é claro? A Tencent é legalmente obrigada a entregar todos os dados pessoais de seus usuários sempre que solicitado, e eles usam essas informações para monitorar, censurar e punir cidadãos chineses. Informações do WeChat são alimentadas diretamente no sistema de crédito social do cidadão, o que pode levá-los a serem essencialmente excluídos da sociedade e incapazes de receber bens e serviços. Líderes de fóruns de discussão podem ser responsabilizados pelo que é dito nos chats que moderam. Dados de localização podem levar usuários considerados inimigos do Estado a serem sequestrados e assim por diante. Assim como o WeChat pode facilitar a vida dos cidadãos chineses, o governo chinês pode tornar a vida deles um inferno. A Tencent começou copiando um serviço de mensagens instantâneas, mas acabou sendo o modelo de como se tornar uma linha de vida para um país inteiro cheio de pessoas. Conforme cresceram, ganharam concorrentes e críticos, e por sua vez, cresceram demais para falhar. Tão fácil e eficiente quanto tornaram a vida de seus usuários, o governo chinês pode monitorar e censurar esses cidadãos com a mesma facilidade e eficiência. Agora, será se eles monitoram apenas a China? Porque tecnicamente, para usarmos algum serviço da Tencent no Brasil, aceitamos os termos de uso, com certeza nossos dados já estão por lá. Pony Ma começou sua empresa com as melhores intenções, mas será que ele criou um monstro? Só o tempo dirá. Deixe sua opinião no comentário para debatermos esse assunto. Gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Aqui você sempre vai ver algo que some a sua mente. Então até a próxima.